Pessoal, vamos continuar falando aí um pouquinho sobre o Evangelho, o que é o Evangelho. Então a gente aprendeu no vídeo anterior, não é, que alguns judeus, não é, alguns mestres judeus, eles queriam ensinar as pessoas, estavam ensinando as pessoas e obrigando aquelas pessoas, dizendo para elas que elas precisariam se circuncidar, por exemplo, para cumprir um rito da lei mosaica, não é? E só depois da circuncisão elas poderiam, então, se tornar cristãs, não é? Então, isso era uma tentativa de esvaziar o sacrifício de Cristo. Porque o que eles queriam dizer que não era o suficiente Jesus ter morrido na cruz do Calvário. Nós precisaríamos inteirar esse sacrifício passando pelo ritual, não é, da circuncisão. E isso esvaziava, não é? Porque não era suficiente, a graça não era suficiente, ela precisava ainda ser inteirada com alguns rituais da lei. E Paulo está dizendo isso, que a circuncisão agora não é na carne, mas ela é feita no coração, não é? Então, o apóstolo está ensinando isso e nós falamos que isso partiu de Deus, porque foi Deus que fez, planejou novamente todo o projeto para que Jesus viesse, não é? Morresse, para que através do seu sacrifício, do sangue dele derramado na cruz, nós tivéssemos novamente acesso, não é? Pela fé a esse relacionamento com Deus. Mas então a gente aprendeu que o Evangelho é a salvação divina, porque parte de Deus, não é? Pela graça. E Efésios capítulo 2, versículo 8, é muito conhecido até, nos ampara isso que a gente está falando. Eu queria ler para você aqui, que diz assim, ó: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus, é um presente de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então o que Paulo está defendendo também, né, enviando essa carta para a igreja, para os Efésios, ele está dizendo isso, ele está combatendo a mesma coisa, não é? Então ele está dizendo aqui que nós somos salvos não porque nós cumprimos rituais da lei, ou hoje, contextualizando aqui, porque nós guardamos o sábado, ou porque usamos tal vestimenta, ou não usamos tal coisa, ou coisas criadas pelo homem, não é? Então, costumes, alguns tipos de costumes, Paulo está dizendo aqui, nós somos salvos pela graça. A graça quer dizer um favor imerecido. Isso não vem de nós, é um presente de Deus, não é? Então, a Bíblia fala que a salvação divina é pela graça por meio da fé. Por que por meio da fé? Porque nós não podemos receber esse benefício, esse presente de Deus, se nós não cremos nele. Não é? Então nós precisamos acreditar que Jesus veio ao mundo, não é? Que ele morreu na cruz do Calvário e que o seu sacrifício vicário, que é um sacrifício substitutivo, porque era para que nós sofrêssemos aquela punição, mas ele morreu no nosso lugar, não é? Que o sacrifício substitutivo dele nos deu novamente o caminho, né? Para que nós pudéssemos, pela graça, pelo favor que Deus nos faz sem nós merecermos, sermos ligados novamente a Deus. Então nós temos que acreditar nisso, porque nós só podemos tomar posse disso se nós acreditarmos, porque nós não vemos isso. A única fonte de informação que nós temos é a Bíblia Sagrada, não é? Então Deus, ele nos deu a possibilidade, partiu dele, né, da salvação, não é? Pela graça, ou seja, não adianta você
achar que porque você faz caridade, ou eu achar que porque nós pagamos a conta de luz de alguém, ou porque nós frequentamos todos os cultos, ou porque nós somos dizimistas fiéis, que isso vai fazer com que nós tenhamos direito à salvação, porque nós cumprimos, né, os rituais, vamos colocar assim, né, para que a gente pudesse ter direito à salvação. A salvação ela é pela graça, nós não vamos merecer a salvação. Então, nós só podemos ter acesso a ela pela fé. Então, quando nós praticamos essas obras de estarmos na igreja, ajudarmos as pessoas que às vezes precisam da nossa ajuda, nós não fazemos isso para sermos salvos, não é? Mas nós praticamos as boas obras, porque a Bíblia fala que nós somos feituras de Deus e Ele nos salvou pela graça para que nós andássemos em boas obras. Então nós não fazemos as boas obras para sermos salvos, nós somos salvos pela graça. Nós praticamos as boas obras, as pessoas que se convertem não têm peso em fazer essas coisas, não para serem salvas, mas porque são salvas. Então um sintoma de uma pessoa que recebeu Jesus, que é salva, é que ela quer servir a outras pessoas e servir a Deus naquilo que Deus pede para ela, tá bom? Então procure guardar isso. Evangelho é a salvação divina pela graça, por meio da fé, através de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, tá? Se você puder, se inscreva no canal aí, curta o vídeo e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus.